Olá, vamos falar agora sobre a utilização de materiais tridimensionais no ensino de biologia. O grupo é composto por Clara Carvalho, Luísa Moreira e por mim, Francisca Alves. Metodologias ativas no ensino de biologia. Com o intuito de favorecer a aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento, cabe ao professor buscar novas metodologias que ampliem e auxiliem na aprendizagem para os alunos. Maia 2020 afirma: as metodologias alternativas de ensino-aprendizagem mostram-se como uma sugestão inovadora. Ele fala que os modelos eles são ferramentas que podem ser facilitadoras e com bom planejamento pode ajudar a suplantar tal barreira do ensino tradicional. Além do mais, as mesmas colocam os alunos no centro da aprendizagem, assumindo uma postura ativa e participativa. Já a Silva 2019 fala que recursos didáticos eles são importantes para enriquecer as aulas, ou seja, além disso, ele vai promover uma melhor assimilação dos conteúdos e aquisição do conhecimento por parte dos estudantes, vai ter a participação dele nas aulas e as mesmas ficam até mais divertidas e o aluno ele fixa melhor o conteúdo trabalhado. Já a MOL 2017 fala que emprego de modelo didático no ensino, aprendizagem e conteúdo de biologia. Os recursos didáticos concretos, tridimensionais, como esses que vamos apresentar, como o modelo da célula eucariótica e procarionte, podem ser úteis em salas de aula, possibilitando para os alunos observar e analisar tais estruturas que para eles são de difícil assimilação e compreensão ao usar diretamente o livro didático. Exemplo de os modelos que a gente vai mostrar na aula. Da célula procarionte, no caso da bactéria, e das células eucariontes, como a célula vegetal e a célula animal. Microaula. Diversidade celular. Células. A gente sabe que a célula é a unidade funcional da vida, funcional, estrutural, de origem genética e patológica de cada um dos seres vivos que habitam o mundo, sendo considerada a unidade funcional, já que ela vai cumprir todas as funções vitais, como, por exemplo, a respiração. Ela também é estrutural porque é a menor porção da vida que fornece a estrutura dos seres vivos, além do que dá origem aos mesmos e a outras células. As células elas podem variar em relação ao formato, tamanho, tipo de movimento, atividades e funções realizadas, entre outros. Aqui nós temos os tipos de células. Elas podem ser procariontes e eucariontes. O representante dos procariontes, aqui nós temos uma bactéria e temos como representante dos eucariontes as células animais e as células vegetais. As características básicas dessas células, tanto procarióticas quanto eucarióticas, são membrana plasmática, material genético, ribossomos e citosol. Todas essas estruturas elas vão estar presentes em ambas as células. As células procariontes, elas são seres geralmente unicelulares, isto é, são compostas apenas por uma única célula, são até 50 vezes menores que uma célula eucariótica. A principal característica é a ausência da carioteca. No caso, o núcleo ele vai estar, o DNA ele vai estar disperso no citoplasma. Elas não vão possuir estruturas membranosas internas e, com exceção dos ribossomos, elas não vão possuir outras organelas celulares. O DNA, como eu já falei antes, ele está em contato com as demais substâncias contidas no citoplasma. As principais estruturas da célula procariótica. Em vermelho, a gente pode observar a cápsula, que é um envoltório proteico. Em amarelo, a parede celular, que é quem vai conferir forma e rigidez à bactéria. A membrana plasmática, que é essa partezinha verde, que vai separar o citoplasma da parede celular. Em azul, nós temos o citoplasma, que é o líquido onde vai estar embebida onde estarão embebidas todas as organelas
todas as estruturas. Temos esses círculos azuis, que são os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. Temos o plasmídio, que é esse material genético circular. E temos a pile, que são esses pontinhos verdes, esses risquinhos verdes. Temos o flagelo, que é esse é como se fosse um rabinho, essa outra estrutura verde. E também temos o núcleo, que é o DNA cromossômico. A célula eucariótica são as células, elas são divididas em animais e vegetais. Elas apresentam como característica principal um núcleo definido, se destacam por possuir organelas membranosas, diferente das células procarióticas. Elas vão possuir várias organelas dentro do citoplasma. Elas podem ser encontradas em algas, protozoários, fungos, plantas e animais. As principais estruturas da célula animal. Nós temos membrana plasmática, diferente da célula, do procarioto, que ele vai ter uma cápsula. A gente vai ter centríolos, lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, mitocôndrias, citoplasma, o complexo de Golgi e vacúolos. Nós vamos ter também o núcleo organizado dentro de uma estrutura que vai ser dividida em carioteca, núcleo e nucleolo. As principais estruturas da célula vegetal. Diferente da célula animal, a gente vai ter parede celular, nós não vamos ter membrana plasmática. A parede celular ela vai ser bem mais rígida e ela vai ser formada por peptidoglicano. Nós vamos ter membrana plasmática, ribossomos, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, peroxissoma, vacúolo, cloroplastos, mitocôndrias, microtúbulos e aparelho de Golgi. Aqui estão os modelos que a gente utilizou na nossa demonstração. Tem uma bactéria, representando a célula procarionte. Temos uma célula animal e uma célula vegetal, que são representantes das células eucariontes. E agora, aqui a gente tem a exposição dos nossos materiais didáticos e eu espero que seja possível a compreensão de todos. Bom, pessoal, aqui nós temos um modelo tridimensional de um procarioto. Neste caso, nós vamos observar uma bactéria ciliada. Aqui, vocês podem ver essa parte verde, é toda a cápsula da bactéria. Essa cápsula ela vai ser um envelope proteico, vai ser formado de proteínas. Aqui vocês podem visualizar os cílios. Esses cílios eles auxiliam na locomoção dessa bactéria. Essa parte, entre a parte verde e a parte laranja, essa parte azul, ela é a parede celular, que ela vai dar forma e conferir resistência a esta bactéria. A parte laranja, essa partezinha mais interna, laranja, ela é a membrana plasmática. Ela vai ser responsável por todas as trocas desta bactéria do meio interno com o meio externo. Vai servir como um canal de comunicação. Dentro da bactéria, nós encontramos organelas. Nesse caso, a gente vai ter os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. Aqui, essa parte marronzinha, ela é o citosol ou citoplasma, que é um líquido, um material gelatinoso, onde vão ficar embebidas as organelas. Essa parte amarela, ela é chamada de plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio, ele é um material genético circular. Ele vai ser DNA circular e ele vai ter a capacidade de se reproduzir independente dessa outra parte laranja que vocês podem observar aqui, que vai ser o DNA cromossômico. Essa estrutura azul, ela é chamada de mesossoma.
Esse mesossoma vai ser a estrutura na qual o DNA cromossômico vai se fixar. Então, as bactérias, elas são os nossos representantes das células procarióticas. Bom, gente, esse material aqui, este modelo, ele representa uma célula vegetal, que é uma representante dos eucariontes. Como vocês podem observar, essa célula ela já vai ser bem mais complexa e bem mais organizada do que a célula procariótica que foi vista anteriormente. A primeira diferença que vocês observam é a quantidade de organelas que vai ter dentro desse citoplasma. O núcleo ele já vai ser organizado e ele já vai estar envolto por uma membrana nuclear, que vai permanecer que ele fique todo juntinho em um único local. Aqui a gente pode ver o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção dos lipídios, mais especificamente dos fosfolipídios. E aqui no retículo endoplasmático rugoso, com o auxílio dos ribossomos, que são esses pontinhos brancos, essas bolinhas, que são os produtores de proteínas, eles são responsáveis pela síntese de proteína, ele vai potencializar o retículo endoplasmático rugoso, ele por estar mais próximo do núcleo, ele vai potencializar essa síntese, porque ele vai captar os sinais com mais rapidez. Aqui nós temos o complexo de Golgi, que ele vai ser responsável pelo empacotamento de todas as substâncias produzidas dentro da célula vegetal. Aqui a gente vai ter o vacúolo, que o vacúolo ele vai ser contrátil e ele vai ser responsável, ele vai ter a função de osmorregulação dessa célula. Ele vai regular a quantidade de água que vai estar dentro dessa célula, permitindo que nem fique uma quantidade muito baixa de água dentro da célula e nem entre muita água, o que vai fazer com que essa célula ela sofra lise, que é a morte. Aqui temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia da célula, e os cloroplastos, que eles são responsáveis pelo armazenamento da clorofila, que é esse pigmento que vai dar a coloração verde para nossa célula vegetal. Bom, gente, aqui nós temos um outro modelo de célula, nesse caso também eucariótica, só que animal. Uma das principais diferenças, na nossa célula animal, nós não vamos ter parede vegetal, nós vamos ter membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai funcionar como uma porteira, ela vai ser o porteiro de uma casa. Ela que vai permitir a entrada e saída de substâncias de dentro da célula. Ela vai ser formada por uma bicamada lipídica, e essa bicamada, ela vai ser formada por fosfolipídios. Aqui, outra diferença, a gente não vai ter vacúolo contrátil dentro da célula animal, porém, a gente vai ter lisossomos, que são essas pintinhas pretas, que são responsáveis pela degradação das substâncias que já foram utilizadas pelas células. Elas vão capturar, digamos assim, vão ser como se fosse um lixeiro. Eles vão capturar todo o lixo, tudo que já foi utilizado, não tem mais serventia, e vão mandar para fora da célula. E também os centríolos. Os centríolos, eles vão ser responsáveis, eles vão auxiliar, na verdade, no processo de divisão celular, quando a célula vai ser dividida e vai formar duas células filhas idênticas. O nosso núcleo também, ele já vai ser bem mais complexo, ele vai estar dividido em carioteca, que é essa parte verde, em núcleo, que é essa parte branca aqui, que vocês podem observar, e no nucleolo, que é essa partezinha mais do meio, essa parte laranja. Nós vamos ter retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, tudo a gente vai ter. A gente só não vai ter o vacúolo, nem vai ter cloroplastos. Então, assim, aqui essa parte azul, toda essa parte azul vai ser o citoplasma, onde também as organelas elas vão se encontrar embebidas nesse citoplasma, nesse gel.
estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção.